Atenção! O que você está prestes a ouvir não deve ser consumido como entretenimento. A história da Ana ocorre em uma zona urbana de São Paulo, uma cidade que opera como uma imensa placa de circuito impresso, onde cada indivíduo é apenas uma corrente de dados tentando não ser interrompida. Ana cometeu o erro fundamental da nossa era. Acreditou que, ao seguir os protocolos e cumprir os seus horários, o mundo ao redor manteria uma ordem lógica. Ela esqueceu que, no vácuo da repetição, o silêncio não é paz. Ana ocupava o setor de varejo. Para muitos, apenas um emprego. Para o sistema, uma função logística humana em uma engrenagem de consumo ininterrupto. Ela trabalhava em uma empresa onde a individualidade era sacrificada em prol da otimização, um rodízio constante. Às vezes ela era interface no caixa, às vezes força motriz na reposição de estoque. O sistema recompensava o desvio de sua função com créditos extras, e Ana aceitava. Era o preço para manter a sua unidade habitacional próxima ao setor de produção e custear seus estudos noturnos. Sua vida era uma sequência de ciclos: trabalho, estudo, exaustão. Os colegas, a maioria era apenas ruído de fundo, mas, como em toda rede, surgem inconsistências. Haviam aqueles que evitavam a produtividade, sobrecarregando os outros. Havia um machismo estrutural, comentários que agiam como pequenos picos de tensão no sistema de Ana. Ela os ignorava para manter a funcionalidade, sem saber que o silêncio dela estava alimentando um processo de monitoramento invisível. Então, surgiu a falha crítica. Um colega em particular. Alguém que não reconhecia o protocolo de distância mínima. Ele não conversava, ele invadia. Ele extraía a atenção da Ana através de um fluxo constante de dados irrelevantes. Falava da namorada, das reformas em sua habitação, dos seus ciclos de descanso no final de semana. Ana, condicionada pela política de boa vizinhança da empresa, não bloqueou o acesso, mas ele era excessivo. Ele ocupava o espaço físico e auditivo da Ana até que o trabalho dela se tornasse secundário à presença dele. O complexo dela começou a falhar. O rendimento caiu. Os supervisores notaram um desperdício de tempo em conversas não produtivas. Após uma análise interna, Ana buscou a autoridade. O gerente emitiu uma advertência, uma tentativa de correção. Eles foram separados por setores. A empresa tentou confinar as duas unidades em postos fixos para evitar a interferência direta. Ana sentiu um alívio temporário, uma falsa sensação de segurança restaurada. Ela não percebeu que, ao ser preso em sua própria função, o ressentimento do seu observador apenas ganhou uma nova e perigosa densidade. Havia um elemento específico naquela engrenagem, um colega. Não utilizaremos o nome dele nesse registro. Entidades desse tipo não merecem a preservação do arquivo. Ele não permitia que Ana habitasse o seu próprio silêncio. O observador operava através da importunação constante. Ele injetava dados irrelevantes no sistema da Ana todos os dias. Falava sobre a namorada, descrevia minuciosamente as reformas em sua nova unidade habitacional, relatava as atividades insignificantes de seus períodos de descanso. Ana, condicionada a manter a harmonia do setor para evitar punições, cometia o erro de não aplicar um bloqueio severo. Ela temia parecer insensível ou arrogante perante a hierarquia. Então, permitia o processamento daquela voz. Ele falava até que as palavras dele começassem a distorcer a realidade dela. Aquela interferência contínua não era apenas irritante, era um sabotador de produtividade. Ana sentiu o peso da frustração acumulada. Ela tentava emitir sinais sutis, toques, de que precisava retornar à sua função, mas era como se o código social dele estivesse corrompido. Nada chegava até ele. O observador parecia cego aos sinais de desconforto, e o sistema externo não perdoa. Ana começou a receber advertências visuais do seu supervisor. Ela estava sendo penalizada por uma falha que ela não iniciou. A pressão atingiu o ponto crítico. Ana buscou a mediação do gerente, o nível superior de controle. Isso gerou uma solução técnica temporária. O sistema finalmente reconheceu a intrusão e emitiu uma advertência formal contra o indivíduo. A solução proposta foi o isolamento geográfico dentro do setor. Ana foi mantida fixa em sua posição de trabalho, e ele confinado à sua posição original durante o turno.
Uma tentativa burocrática de prender as duas unidades em seus respectivos postos e impedir o assédio. Por um breve período, Ana sentiu o retorno da estabilidade. O canal estava limpo. As longas sessões de dados inúteis cessaram. Do seu posto, ela observava o colega. Ele parecia habitar um estado de aborrecimento constante, como uma peça mecânica travada, rangendo sob a pressão de estar, entre aspas, preso na própria função. Ela acreditou que o isolamento seria o fim da anomalia. Não sabia que o sistema estava apenas em modo de espera antes de uma falha ainda mais grave. O tempo passou, mas o tempo não é um aliado em sistemas corrompidos. A separação forçada imposta pela gerência não eliminou a anomalia, apenas a deslocou para ângulos mortos da empresa. O observador aprendeu a mapear os únicos momentos em que o protocolo de isolamento não se aplicava, os intervalos técnicos de nutrição. Imagine a cena sob as luzes frias do refeitório. Ana sentada, tentando processar seu curto momento de paz e, novamente, ele estava lá, ocupando o espaço adjacente, tão próximo que a presença dele se tornava tátil, a ponto de ela sentir o calor e o odor do hálito dele. A barreira de proteção tinha caído. Foram meses de investida silenciosa e constante, onde o agressor refinava sua técnica. Agora, as conversas tinham um novo padrão de dados. Ele despejava críticas contra a própria namorada, classificando-a como imatura, para logo em seguida realizar uma comparação perversa. Ele dizia que gostaria que a sua parceira fosse mais como a Ana. Ele tentava elevar a Ana a um pedestal de perfeição apenas para validar sua própria obsessão. Ele processava a imagem de Ana como o modelo ideal, ignorando completamente a vontade humana à sua frente. E as investidas evoluíram para o ambiente externo. Ele tentou romper o perímetro do trabalho, convidando-a para sessões fora do horário de expediente. Aqui, o registro é claro. Ele buscava uma traição, tentando converter a Ana em um componente de sua infidelidade. Ana, operando em modo de defesa e sem interesse, realizou um escudo comum: a mentira social. Alegou que precisava demandar dados da faculdade, que o tempo dela estava confiscado pelos estudos. Eventualmente, o observador detectou a inconsistência no discurso dela. A situação atingiu um novo patamar de degradação. O observador mudou a estratégia. Se ele não conseguia acesso a Ana através da sedução, ele o faria através do trauma. Ele começou a despejar dados de sua própria instabilidade psíquica, compartilhando informações que deveriam estar protegidas sob o sigilo de vínculos profundos. Sem qualquer provocação, ele utilizava os intervalos para relatar seu passado como alcoólatra. Falava de tendências suicidas, de como quase interrompeu o próprio sistema várias vezes. Ana, em sua empatia humana, sentia-se sem saída. Ela respondia com frases protocolares, tentando convencê-lo que ele havia superado o erro, mas o peso era insuportável. Ela percebeu a manobra. Ele estava tentando sequestrar o emocional dela através da culpa. Era uma chantagem existencial. Se ele falhasse, a culpa seria imputada ao sistema de Ana por não ter ajudado o suficiente. Agora, precisamos analisar a arquitetura. O agressor estava em fase de expansão. Tinha adquirido uma nova habitação, em reforma, enquanto permanecia na base dos pais. E quanto a Ana, a geografia da sua vida era perigosa. A rua desembocava em um corredor de garagens escuro. O acesso ao apartamento era feito por um pátio externo, separado da área de estar apenas por uma barreira frágil, uma porta de alumínio e vidro, semi-transparente, vulnerável. Uma falha de segurança física que seria crucial no desenrolar desse caso. No limite de seu processamento emocional, Ana buscou o protocolo final. Enviou um grito de socorro à gestão de pessoas. Denunciou as práticas antiprofissionais e a quebra de conduta. Na semana seguinte, a ausência dele no início do turno trouxe uma sensação passageira de limpeza de sinal. Mas a tecnologia do medo é persistente. No meio do expediente, ela olhou pela janela para o setor de estacionamento. Lá estava ele, o veículo do observador. O gatilho foi imediato: falta de ar. Se ele não estava no posto de trabalho, ele estava sendo processado pela administração ou ele estava apenas esperando? O turno encerrou. Ana caminhou em direção ao seu transporte, o coração operando em uma frequência perigosa. Ao chegar no estacionamento, a anomalia se confirmou. Ele não estava dentro do carro. Ele estava encostado nele, esperando por ela no ponto cego do estacionamento. O choque foi imediato. O sistema nervoso da Ana entrou em um modo de sobrecarga.
Perguntas não respondidas começaram a circular em loop. Será que ele citou meu nome ao capital humano? Ele vai iniciar uma agressão física agora? Ela avançou até o carro, forçando uma neutralidade que seu corpo já não sentia. O observador estava lá, exalando um amargor denso, uma irritação que parecia vibrar no ar frio do estacionamento. Ele informou, com uma voz desprovida de qualquer empatia, que havia sido transferido para outra unidade de varejo. Mas então ele rompeu o protocolo final. Exigiu o número de acesso pessoal dela, quase uma ordem. Ana atingiu seu ponto de saturação. Ela decidiu que a política de desculpas e mentiras sociais havia chegado ao fim. Ela estava pronta para deletar aquela presença da sua vida, de uma vez por todas. Ela olhou nos olhos, disse não. Foi direta. Tentou manter a civilidade, dizendo que o considerava uma pessoa boa, que valorizava as conversas no ambiente de produção, mas que o relacionamento terminava ali. O sinal estava claro finalmente. No rosto do observador, a expressão de desgosto foi nítida, como uma máscara de metal que se contorce sob o calor. Ana esperou pela reação. O sistema dela se preparou para o pior. Insultos, gritos, talvez um surto violento de hardware contra a carne. Mas o que veio foi algo muito mais frio. Algo que parecia vir de uma jurisdição que ela ainda não conhecia. Ele apenas disse: "Você vai se arrepender." Ana não processou o significado da sentença naquele momento. Ela apenas desejava o encerramento. Despediu-se, entrou em seu veículo e selou as portas. Enquanto ela manobrava para fora daquele perímetro, a imagem no retrovisor era de uma estátua. A figura dele continuava imóvel, uma sentinela sombria observando-a ser absorvida pela malha da cidade, até que não fosse mais um ponto escuro, indetectável no vácuo da noite. Naquele momento, ela sentiu o peso do monitoramento ser removido. Acreditou que a anomalia havia sido expelida do seu sistema. Sem mais conversas invasivas, sem mais comparações doentias, sem a necessidade de gerenciar o ego de um estranho. Ela poderia voltar a ser apenas uma unidade funcional. Trabalhar, estudar, existir. O silêncio das últimas 3 semanas foi apenas o intervalo necessário para a recalibragem da obsessão. A normalidade foi interrompida quando a unidade Ana detectou uma anomalia no perímetro de sua faculdade, o veículo. O mesmo modelo, o mesmo rastro. O sistema defensivo dela tentou gerar uma justificativa lógica. Existem milhares de modelos iguais em circulação, mas o reconhecimento visual foi implacável. Um amassado específico no para-choque dianteiro, uma assinatura física. Ana escaneou o ambiente, os batimentos operando em frequência de alerta, mas o observador é uma sombra ausente. Quando ela retornou ao estacionamento, o rastro havia sido apagado. O carro sumira. Coincidência? O auto-engano é o último refúgio de uma mente sob cerco. 7 dias depois, a intrusão escalou para o setor de bem-estar físico. Na academia, entre os ruídos de metal e esforço, lá estava ele. O observador havia infiltrado mais um nó da rede dela. Ele não buscou o contato direto. Ele apenas existia no mesmo espaço, operando uma máquina de musculação enquanto a Ana estava na esteira. Ele não precisava falar. A presença dele era a mensagem. Ela abortou o treino, fugiu para seu transporte. O perímetro estava sendo comprimido. A partir desse ponto, a vida de Ana tornou-se um exercício de vigilância panóptica. Ela sentiu o olhar invisível em cada esquina, cada ruído de expansão térmica das paredes. Ela desconectou-se do seu círculo social, temendo que sua presença atraísse o perigo para outros. Tentou uma limpeza de sinal, mudando de academia, tentando despistar o rastreamento. Ela buscou suporte em sua rede de contatos, amigos de faculdade, mas o sistema social falhou. Eles processaram o medo dela como exagero, envolvendo piadas e diagnósticos superficiais. Coisa da sua cabeça. A burocracia do cotidiano não aceita o extraordinário até que seja tarde demais. Ana, isolada em sua percepção, tentou forçar uma racionalização. Tentou se convencer que era apenas uma sequência estatística de encontros casuais. Mas então, a barreira final foi testada. Lembra-se da arquitetura? A porta de vidro que dava para o corredor de garagens? Ela o viu, no limite do campo visual, através da transparência frágil do vidro. Ele estava parado, observando a unidade habitacional dela. Ana relatou uma visão de túnel. O mundo externo foi silenciado.
restando apenas o ruído do próprio pânico. Ela acionou a autoridade policial, mas a burocracia do Estado é lenta. Quando os agentes chegaram para periciar a área, a anomalia já havia se dissolvido na escuridão urbana. O veredito oficial foi frustrante. Reporte se ele voltar. Instruções protocolares para uma vítima que não tinha onde se esconder. O Estado deu a ela um papel, enquanto o observador já tinha a chave do mundo dela. O medo atingiu o nível de saturação. Ana já não habitava o próprio apartamento. Ela habitava um estado de vigilância permanente. Ela buscou refúgio em uma unidade hoteleira, um ambiente saturado de câmeras e fluxo de pessoas. No hotel, a obsessão por segurança tornou-se um processo compulsivo. Verificar as travas, escanear as janelas. O sono só veio quando o corpo já não tinha mais energia para processar o pânico. Ao amanhecer, o retorno ao seu apartamento foi uma operação assistida. Ela solicitou a presença de uma unidade de apoio, sua amiga, Janete. Elas periciaram o local. Parecia limpo, seguro. Janete estava prestes a encerrar o protocolo de acompanhamento quando a realidade foi corrompida. Ana aproximou-se do santuário final, sua cama. Ao manusear o travesseiro, o sistema dela detectou uma presença física que não deveria estar ali. Um objeto, um pedaço de papel fotográfico. Não havia sinais de arrombamento, mas a prova da invasão era absoluta. Uma fotografia. Nela, o observador aparecia ao lado de sua namorada original, mas a imagem havia sido submetida a uma edição violenta. O rosto da namorada fora riscado com um objeto pontiagudo, destruído até o papel ceder. No lugar da face removida, ele colou uma foto da Ana. E o detalhe mais aterrorizante: na foto, Ana estava de olhos fechados, dormindo profundamente. Ele esteve lá. Ele assistiu o sono dela. O perímetro mais íntimo da sua existência havia sido invadido. Ana buscou a delegacia da mulher. A resposta do Estado? Um erro de processamento. O agente que a atendeu minimizou a intrusão. Para a burocracia policial, uma foto não constitui prova de crime. É apenas um objeto. Pode ser falsificada, disseram. Não é o suficiente para uma detenção. A lei é um software antigo que não reconhece novos vírus até que o sistema seja destruído. A partir dali, Ana tornou-se uma nômade. Fugiu para a unidade habitacional da sua mãe. O pânico era o seu novo cotidiano. Ela escaneava cada sombra, procurava por microfones, por câmeras ocultas, por qualquer alteração no ambiente. Ela queria rescindir seu contrato com a cidade, queria ser deletada daquele mapa. Na casa da mãe, o sinal parecia, enfim, protegido por uma camada extra de segurança. As semanas passaram sem detectões de intrusão. O medo, exausto, começou a ceder lugar a um falso alívio. Ela começou a processar a ideia de que, talvez, a anomalia tivesse sido contida ou tivesse encontrado outro alvo. Mas, no mundo da obsessão, a ausência de sinal não significa que o transmissor foi desligado. Significa apenas que ele está operando em uma frequência que ainda não consegue ouvir. Outro dia, o expediente estava quase chegando ao fim. Faltavam apenas 30 minutos para que a unidade Ana pudesse se desconectar da rede de produção. Ela dirigiu-se à máquina de suprimentos no fundo do galpão, um setor de baixa luminosidade e pouco tráfego. Foi ali que o sistema colapsou. Não houve aviso, apenas um som seco de disjuntor principal sendo desarmado. Quando a consciência de Ana retornou, ela já não era mais uma operadora livre. Ela havia sido reiniciada em um ambiente controlado. Estava amarrada a uma estrutura rígida, pés e mãos restritos. Seus gritos eram processados por um filtro de pano sujo. O olfato dela detectou o código químico daquele homem. O odor acre de suor impregnado no tecido usado. Uma assinatura biológica que desencadeou uma rejeição imediata, atingindo seu sistema com uma repulsa visceral. Ela escaneou o perímetro, tentando localizar uma saída ou uma ferramenta de defesa. Mas o que ela viu foi a desintegração total da realidade. As paredes eram de concreto cinza, brutas, inacabadas, mas o concreto quase não era visível. Ele estava oculto por uma massa de dados físicos. Milhares de fotografias cobriam a superfície áspera como uma pele artificial. O registro era completo. Fotos dela na academia, capturadas através de lentes de longo alcance, fotos dela na faculdade, observadas pelas janelas, no trabalho, no seu apartamento. E a evidência final, fotos dela na própria cama. O ácido do estômago dela subiu como um alerta de colapso total. Ela não estava presa em uma sala. Ela estava presa dentro de uma mente psicótica.
O observador entrou na sala. Ele não exibia sinais clássicos de agressão. Pelo contrário, ele sorria. Era um sorriso de reconhecimento, como se ele tivesse em uma simulação de namoro perfeita há anos. Ele se aproximou e beijou a testa de Ana. Um gesto de posse que a fez desejar que seu sistema simplesmente desligasse para sempre. Ele começou a relatar o plano. Falava de como a Ana estivera confusa e de como ele estava preparando a unidade habitacional para o futuro dos dois. Ele estendeu a mão e tocou a parede. Escolheu algumas que pareciam ter sido manuseadas milhares de vezes. Fotos desgastadas, bem usadas, como se o toque constante dele tivesse polido a imagem dela. Ele mostrou as edições, cortes grosseiros onde ele e Ana apareciam juntos. Em uma delas, ele havia aplicado um vestido de noiva sobre a imagem dela. Naquela sala, a Ana real não importava. Para ele, a Ana verdadeira era aquela coleção de papel e cola nas paredes. Ele havia criado uma versão dela que ele podia controlar, e agora ele estava tentando forçar a versão de carne e osso a se fundir com seu delírio. Não há como saber se o processamento dele detectava o terror ou a repulsa de Ana, mas a falta de sincronia dela com o delírio começou a gerar erros no comportamento dele. O rosto do observador azedou, a máscara de parceiro perfeito caiu, revelando um código de ódio por baixo. Os insultos começaram. O ponto central era a ingratidão de Ana. Ele afirmava que seria o parceiro supremo, que o sistema dele era perfeito e que ela era estúpida demais por não aceitar a conexão. A fúria dele atingiu um pico de sobrecarga. Naquele momento, Ana aceitou que seu encerramento seria iminente. Ela esperou pelo fim da sua vida, mas a raiva foi subitamente reabsorvida. O sorriso retornou. Ele disse que a perdoava. No delírio dele, a Ana real estava apenas corrompida por influências externas, amigos, familiares, o mundo lá fora. Ele afirmou com uma frieza que congelava o ar daquela sala cinza, que um dia ela o agradeceria por tê-la salvado. Analisando o caso hoje, a verdade é amarga. A obsessão absoluta dele foi o que manteve a unidade Ana ativa. Se ele fosse um predador de eliminação rápida, ela já teria sido descartada. Mas o preço da sobrevivência foi alto demais. Foram 2 semanas e meia de cativeiro. Não entraremos nos detalhes técnicos das violações. Basta registrar que, durante esse ciclo, Ana sofreu abusos e estupros sistemáticos. O material humano estava se degradando. Ela perdeu massa. Estava se tornando uma sombra das fotos na parede. Mas o rastro que Ana deixou antes do apagão foi o que salvou seu sistema. Ela havia compartilhado o padrão de perseguição com sua rede de apoio. Quando ela desapareceu do mapa, o observador foi o primeiro endereço a ser rastreado pela polícia, pela mãe e pelos amigos. No dia em que a autoridade finalmente bateu na porta do perímetro dele, Ana sentiu um pânico renovado. Ela sabia que, se a ilusão de futuro dele fosse destruída, ele optaria por um protocolo de extermínio mútuo. Ele a mataria antes de se auto-excluir. Ele abriu a porta para 2 agentes. Eles iniciaram um interrogatório protocolar. Ana, em um estado de desidratação crítica e exaustão extrema, reuniu cada bit de energia restante. Ela não gritou com os pulmões. Ela gritou com a alma através da mordaça suja. A conversa no corredor cessou abruptamente. O silêncio da dúvida durou apenas 1 milissegundo. Então, vieram os passos. O sistema externo estava rompendo a sala de arquivos. A realidade estava voltando para buscar a Ana. A porta do cativeiro foi aberta violentamente. A realidade rompeu a simulação do agressor com a força de um choque térmico. O observador ficou parado, atônito, processando a queda de seu mundo de papel. Ele foi levado ao solo em um instante, e ali, o homem que se julgava o arquiteto de um destino compartilhado revelou sua natureza patética. Ele começou a chorar. Gritava para que Ana confirmasse o amor que só existia nas fotos da parede. Enquanto isso, o outro agente cortava as restrições físicas. Ana respirou o ar do mundo real pela primeira vez em semanas. Ela desabou. O sistema dela, mantido sob tensão extrema por tempo demais, finalmente entrou em colapso. Eles levaram a anomalia. Ana nunca mais permitiu que ele entrasse em seu campo de visão, mas a remoção física é apenas a primeira etapa de um expurgo. O que se seguiu foi a humilhação burocrática dos exames de corpo de delito, os depoimentos onde cada horror precisava ser convertido em linguagem jurídica. A defesa alegou instabilidade mental, o bug como justificativa para o crime. Ele permanece sob custódia, aguardando que o sistema judicial decida o tempo de sua exclusão da sociedade. Ana sobreviveu, mas sobreviver não é o mesmo que ser restaurado.
Ela me confessou que é difícil aceitar que sua trajetória foi marcada por esse desvio violento. O trauma tornou-se um novo monitoramento. Ela ainda verifica os perímetros do quarto antes do repouso. Ainda desperta em suor frio, processando o pânico ao detectar um veículo de mesmo modelo nas ruas. Sua vida social foi confiscada pelo medo. Anos se passaram, mas o toque humano ainda soa como uma invasão. Às vezes, no silêncio, ela sente que ele ainda venceu, como se o código dele tivesse sido instalado tão profundamente que, mesmo preso, ele ainda controla os impulsos de medo dela. Ela busca a reconstrução através de terapia e do suporte psiquiátrico, um processo lento, uma reprogramação dolorosa para tentar recuperar o que restou da sua normalidade. O caso Ana é um lembrete para todos nós. As paredes podem ser sólidas, as trancas podem ser novas, mas o perigo real é aquele que decide que você é a peça que falta no quebra-cabeça dele. Fiquem atentos aos sinais. Tem certeza que você está sozinho?